A paz do Senhor, amados e amadas irmãos, eis aqui nós de novo, amém? Para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor, para estarmos orando, amém? Todos ligados na mesma fiação, numa só fé, numa só esperança, não importa o credo, não vai subir para o céu placa de igreja, amém, amados e minhas amadas irmãs? Amém? E aqui nós estamos como corpo de Cristo, reunidos numa só fé. Amém? E como sempre, eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor para meditação nos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor, ela se encontra em Lucas 14, capítulo 25 em diante. O serviço de Cristo exige abnegação. Você entendeu já o começo da palavra do Senhor? O serviço de Cristo exige abnegação. Quem disse isso, amados? O próprio Jesus Cristo. Não foi nem Paulo, não foi nem João, não foi ninguém quem falou, foi o próprio Jesus quem disse, amém? Então vamos lá, versículo 25 em diante, vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-lhes disse, ele quem? Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece, se alguém vai a quem? Se alguém vai a Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Agora vem a minha pergunta. Nós gostamos de ir para a igreja buscar tanta facilidade, tanta palavra de bênção. É o que nós ouvimos hoje. A maioria das pregações vem nessa direção de bênção para mim e para você. Mas a palavra que Cristo está trazendo para mim e para você nessa noite não é uma palavra de bênção, não. Aqui no começo não é palavra de bênção, não. Será que eu e você estamos dispostos de abrir mão das nossas vidas para seguir a Ele? Ele está falando que se nós não abrirmos mão, não fizermos isso, não podemos ser discípulos dele. E quantos discípulos tem por aí que não abrem mão de nada, de nada? Vamos lá mais pra frente, vamos aprender um pouquinho mais. Sabe, irmãos, irmã, por que você traz às vezes, de vez em quando, você traz umas palavras tão duras, de confronto? Não é, meus amados, é porque a irmã Ana já está cansada de ouvir um evangelho distorcido, só de benção, 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 que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. E não é assim, meus queridos, não é dessa forma. Para começar, ele disse que nós íamos ter aflições. Aqui você tem que abrir mão de pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmã, e ainda da minha própria vida, para ser discípulo dele. Aonde está esse evangelho de tanta facilidade que nós vemos por aí? Amém? No 27 diz o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo.
Você tem tomado a sua cruz e seguido a Cristo? Sem murmurar, sem reclamar? Qual é o peso da sua cruz nessa tarde? Qual é o peso da minha cruz nessa tarde? Para servir, para seguir a Cristo. Qual é? Vamos lá para o 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ah, meus queridos e minhas queridas irmãs, quantos hoje constroem castelo sem calcular, sem nada, só porque tem um cartão no bolso? Com crédito alto, ele acha que ele é o bonzão, que ele pode ir lá. E isso é para muitos cristãos que acontece no dia de hoje. Ele vai lá, faz as melhores compras, as melhores roupas para se amostrar. Será que Deus está se agradando disso? Porque muitos fazem isso e não pagam. Muitos fazem isso e não pagam. Será que você está agradando a Cristo? Será que você está agradando a Cristo nisso? Muitas das vezes, muitos com a casa cheia de luxo, mas não paga o ovo que pegou emprestado do vizinho. Será? Se Jesus está mandando aqui, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Tudo que formos fazer na nossa vida, amados, tudo que formos fazer na nossa vida, nós temos que calcular, nós temos que meditar, nós temos que pedir direção de Deus para podermos fazer algo. Amém? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vieram zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Assim estão fazendo com a obra de Deus. Fazem tanta coisa, fazem tanto planos e não fazem nada. Amados, os dias de hoje, a ilusão do povo é maior do que a Jesus Cristo. E as igrejas estão cheias desse tipo de cristão. O que é melhor dele, o carro dele melhor, a casa é melhor, ele usa a roupa melhor, ele tem um trato no cabelo melhor. Tudo dele é melhor. Se não for melhor do que o do seu irmão, ele não está satisfeito. Mas Deus também não está te agradando de ti não, meu amado. Se Jesus voltasse hoje, nós ficávamos. Amém? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens poderá enfrentar a quem contra ele, ou com 20? Tudo na nossa vida, meus amados, tem que ser calculado na presença de Jesus Cristo. Tudo tem que ser calculado na presença do Senhor Jesus. Tudo tem que ser na presença do Senhor Jesus, na direção do Senhor Jesus. Quantas vezes eu me coloquei: Senhor, eu vou comprar isso. E o Espírito Santo toca: você não precisa disso. Eu não preciso disso. Quantas vezes eu tenho, às vezes vou comprar alguma coisa, coisa simples, besteira. Às vezes algo, essa é uma que deu vontade de comer. Você não precisa disso. Amém?
Caso contrário, estando outro ainda ao longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Ah, Deus meu, será que você tem condições de dar paz para alguém? Será que nós podemos receber paz de todos assim? Se eu não tenho paz, eu não passo paz para você. Se em mim não há paz, eu não passo a minha paz para você. Eu não tenho condições de dar paz para você. Assim como Jesus disse aos seus discípulos: ide, entrai nas casas, e onde não for bem recebido, saia e tire, bata a poeira do pé e retorne a ti a paz. Não deixe nem a paz ali. Então, meu amado e minha amada irmã, se eu não tenho paz em Cristo Jesus, não adianta eu te dar paz. É melhor eu te dar um bom dia, uma boa tarde, do que eu te dar a paz de Cristo. Amém? Vamos lá por 33. Aí está o mais importante de tudo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Amados, 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 amados. Olha como Deus faz nas nossas vidas. Quantos hoje estão aí usufruindo da lã das próprias ovelhas? Quantos com seus carrões, com a sua casa toda mobiliada, com seus filhos vestindo roupa de marca, e muitos andando de jatinho, se mostrando em restaurantes chique, usufruindo de tudo aquilo que você, que às vezes não tem na sua casa um pão duro para comer, não tem uma cesta básica, mas por coação você é obrigado a levar para a casa de Deus o seu dízimo. Só que ele não está sendo usado dentro da casa de Deus, ele está sendo usado nesses gastos que eu falei aí agora. É aí que está sendo usado. E a maioria, irmã Ana, é verdade, meu amado, é maioria, é assim as visões que Deus tem me dado de muitos templos. Ah, irmã Ana, mas é só daqueles grandes, não era só daqueles grandes não. Tem muitos pastores morando dentro das favelas, dentro das comunidades, um lugar digno de honra, onde Deus habita, porque ali tem muita gente de coração, de sinceridade. Onde muitos dizem que moram bandidos, mas moram sim, mas também tem pessoas de coração puro. A maioria desses que frequentam os templos, que não tem uma cesta básica, mas que os seus líderes se mostra aí de superior. Como pode ser discípulo de Deus, de Jesus Cristo? Eu gostaria que alguém me respondesse. Por que o Novo Testamento ele não é pregado? Pregam sim. O Velho Testamento todo mundo prega, grita nas igrejas. Eu gostaria, se a igreja não mudar, não voltar a pregar aquilo que Jesus mandou que eu e você pregasse. Ai dessas igrejas. Ai de você, líder de igreja, você que é pregador. Eu não sou pregadora não. Não sou pregadora. Mas eu tenho meus ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus.
novo, aonde vocês aprenderam isso? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Mas tem muita unção caindo aí da mão do homem. Muita unção sendo derramada da mão do homem. Aonde estão os discípulos de Jesus? Nessa terra, se vocês não voltarem como discípulos realmente de Jesus. Eu estou cansada de repetir e vou repetir mais uma vez. Naquele dia serão bodes à esquerda do juiz. Aonde está a visão desse povo corrupto? Ladrões, salteadores. Ladrões, salteadores. Irmã, você não acha que está falando demais? Não estou falando demais, não. Aqui, ó, rasga, risca isso da Bíblia, joga fora. Joga fora. Se sou eu que estou mentindo. Vamos lá, pregadores, que está se levantando hoje. Prega a verdade, prega aquilo que Cristo pregou. Mandou que eu e você fizesse. Aquele que crê, que tem fé, Deus traz providência para você. Deus traz providência para você. Se você tiver que ter uma casa luxuosa, Ele vai dar. Se você tiver que ter um carro do ano e trocar ele todo ano, Deus vai dar. Mas não roubando a igreja, roubando as suas ovelhas. Porque tem muitas ovelhas dentro do templo passando fome, necessidade. Enquanto os muitos estão aí mostrando os luxos que está vivendo. Será que você vai para o céu? Pede uma experiência para Deus para você ir no inferno. Pede uma experiência para Deus para você ir no inferno. Vocês pensam que vocês vão chegar lá e cair no lago de fogo? Não vai não. Primeiro você vai remoer a tua mente, vai se acabar com aquilo que você fez aqui na terra. É aí que você vai ser obrigado a se jogar no lago de fogo. Porque você não vai aguentar. Há momentos da nossa vida, meus amados e minhas amadas irmãs, é difícil ouvir a verdade. É difícil ouvir a verdade. Mas a partir do momento que o Senhor me disse, eu ouvi a voz de Deus claramente, que tinha caído por terra o meu espírito de covardia. Eu sei que eu não falo, não é o que eu falo, não é o que a missionária Ana está sentindo, não. É o Espírito Santo de Deus que está mandando que eu falasse para você nessa tarde. Então vamos refletir, vamos ver. Uma coisa que eu estava analisando bem, lendo muito a palavra de Deus e analisando. Criticam tanto, não, nem todos, não estou aqui julgando a todos não, porque não é todos não, que julga a Igreja Católica. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, a Igreja Católica pega aquilo que Cristo pregou. Eles têm lá
A adoração deles, que muitas das vezes, com muitos, é mais do que a de Cristo Jesus. Mas eles pregam aquilo que Cristo pregou. Pelo menos isso eles pregam. Eles pregam realmente a palavra, aquilo que Cristo mandou que pregasse. Eles têm os credos deles lá. Que sei também que não é certo. Que a palavra do Senhor disse que nós não devemos adorar imagem de escultura feita pela mão do homem. Porque eu era católica, e era católica daquela fanática mesmo. Ai daquele que falasse dos meus santos. Mas eu não saí da igreja católica porque alguém foi lá na minha porta falar, irmã Ana, ô dona Ana, sai, porque olha, é isso, é isso, é isso. Eu tinha uma senhora, vou dar um testemunho para os irmãos. Eu tinha uma senhora, ela até chamava Ana, ela morava na esquina da minha casa, eu tinha meus filhos pequenos. Ela, todas as segunda-feira, eu ficava em casa, eu não ia sair para trabalhar. E ela ia no meu portão, eu não tinha nem portão na casa onde eu morava. Ela simplesmente entrava, sentava numa cadeirinha ali e falava do Jesus dela. E quando ela ia entrando pro meu portão, eu falava, já vem a dona Ana falar do Jesus dela. Ai, Jesus! Mas assim, eu recebia ela com todo carinho, ela sentava ali naquela cadeirinha, falava do Jesus dela, me dava a benção, saía e ia embora. Toda segunda-feira ela fazia isso. Toda segunda-feira. E eu ouvia ela. Eu ouvia. Mas era assim, ouvia, só ouvia. Porque não colocava em prática. Porque eu tinha os meus santos que eu adorava São Judas Tadeu e Santa Terezinha. Nunca adorei Aparecida. Não sei porquê, mas nunca adorei Aparecida. Mas adorava São Judas Tadeu e Santa Terezinha. Amados, e foi assim, um dia num ônibus cheio, algo falou na minha mente, desce desse ônibus, desce. Eu desci desse ônibus, andei mais de 1 quilômetro, sem saber o que eu estava fazendo. E entrei numa rua. E nessa rua tinha uns pedreiros, uma laje e uns pedreiros trabalhando. E uma voz falava para mim, entra nesse portão. Falei, que Jesus, eu vou entrar nesse portão por quê? Por que eu vou entrar nesse portão, meu Deus? E aquela voz falava, entra. Falei, não, eu não posso entrar, eu vou perguntar para os pedreiros. Aí eu perguntei para os pedreiros, da onde vem esse barulho? Ele falou, dona, aí embaixo tem culto nessa hora. Desce, pode descer, entra nesse portãozinho aí e desce. Eu desci naquele lugar, amados, e sentei lá atrás, quietinha naquele lugar. Eu ouvindo aquele pastor falando, e aquilo foi me tocando no coração, eu comecei a chorar. E essa era uma igreja quadrangular. Para quem conhece aqui em São Paulo, ela era ali na Vila Ema, há muitos anos atrás. Eu até agora eu lembro o nome do pastor, mas agora eu esqueci o nome do pastor naquela época. Eu entrei naquela igreja, ali eu chorei, saí, vim embora. E naquela mesma semana, uma senhora que vendia roupa na rua, e ela vendia roupa para minha mãe. Ela chegou no portão da minha mãe, falando com a minha mãe, e ela me falou, moça, o Espírito Santo me tocou para te fazer um convite, vamos numa igreja comigo? Eu falei, vou sim, dona Maria. Ela chamava Maria, e eu fui com ela. Quando eu cheguei lá na igreja, a mesma igreja que uma semana antes, Deus tinha me levado para que eu entrasse nela. A partir daquele dia eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu demorei um bom tempo para aceitar Jesus. Aceitei Jesus com um corinho.
um corinho muito simples e pequenininho. Eu vou orar, uma hora eu vou louvar eles, para os irmãos e as irmãs ouvir. Demorei também muito tempo para me descer as águas, porque eu não queria descer as águas por emoção. Eu falava sempre para Deus, eu só descerei as águas o dia que o Senhor me falar, vou te colocar nesse caminho, tu não voltará mais para trás. Tu não voltará mais para trás. Quando eu ouvi a voz de Deus, mandando que eu fizesse, que eu não ia voltar mais para trás, eu me desci as águas. E para a glória do Senhor, estou hoje aqui, falando com você. Amém, minhas amadas e meus amados irmãos? Eu tenho muito testemunho para contar para os amados e os irmãos. Aos poucos, eu vou falando um pouco do meu testemunho para com Deus, da minha vida com Deus. Amém? Agora vamos orar, porque eu já falei demais nessa tarde de hoje, até que o Espírito Santo me autorizou que eu falasse. Amém? Agora é o momento de oração. Vamos dobrar, vou abaixar minha cabeça, fechar os meus olhos, porque eu estou sentada, né? Não estou de joelhos dobrados, mas vamos estar orando ao Senhor. Amém? O Senhor recebe a nossa oração, seja ela de qual posição for. Amém? Mas muitas das vezes nós precisamos ir com a cara até o pó para poder receber de Deus algo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, na Tua presença, Senhor. Eu quero Te agradecer, meu Pai, pelas minhas palavras, pelas Tuas palavras, Senhor, porque eu sei, meu Pai querido, que não foram palavras minhas, Pai. Foram o Senhor, meu Pai querido, que falou comigo e falou, Senhor, através de mim, Senhor, para aquele que estiver ouvindo, Pai. Deus, nesta tarde, Senhor, eu quero agradecer, porque eu já ouvi, Senhor, no dia de hoje, dizendo, Pai, que as mortes, meu Pai, no dia de hoje já foram menos do que a de ontem, Pai. Senhor, e neste momento, Pai, eu já tenho que agradecer como eu tenho te agradecido todos os dias, meu Pai. Todos os dias eu agradeço a Ti, Senhor. Seja por qualquer coisa, Pai, pela mínima coisa que for, Pai, eu tenho te agradecido, Pai, porque Tu és soberano, Pai, Tu és acima de tudo, Pai, Tu és, Senhor, o Deus a qual, Senhor, entregamos a nossa vida, Pai, e sabemos que o Senhor também se entregou, Pai, por nós. Oh, Jesus querido, Jesus amado, nesta tarde, Pai, eu tenho apenas para te agradecer. Sou grata, Pai. Sou maravilhada contigo, Pai. Hoje à tarde, Senhor, meu Deus e meu Pai, unida, Senhor, ali com aquelas irmãs, naquela live, Senhor, eu já tenho agradecido porque eu recebi de Ti, Senhor, a Tua palavra, a qual foi maravilhosa, Senhor, unida com aquelas irmãs, Pai, nesse término daquele propósito que ali estávamos, Pai, e a qual eu te peço que o Senhor venha abençoar Tuas filhas, venha abençoar as pastores, os ministérios delas, meu Pai. Jesus querido, Jesus amado, ó Pai Santo, Pai querido, nesta tarde, Pai, nesta noite, Pai, eu te peço, Pai, nesse nosso propósito, Senhor, de que o Senhor, meu Pai querido, Pai amado, passeie, Pai, porque o Senhor passeia no nosso meio. O Senhor passeou, meu Pai querido, Pai amado, naquela fornalha, Senhor, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Pai. Tu eras o quarto homem, Senhor, dentro daquela fornalha, Pai. Ah, Jesus querido, Aramanaia sou, Heremanacantaraba Shurikandaraya sai, Herebanaya Suricantaramanasso e vai lá mais chuicai, Robanasso e vai na mais sorelamassou. Tu era o quarto homem, papai, tu era o quarto homem, meu Senhor, e seja nesta noite, Pai, o homem que passeia, o homem que passeia, Senhor, nas UTI, dentro dos hospitais, Senhor. Araço e me cantaramanai. Passeia, Senhor. Passeia em todos os hospitais
do quatro cantos desta terra, Pai. Passeia, meu Senhor e meu Pai. Seja o quarto homem, meu Pai, a tocar, Senhor, nessas vidas, meu Pai, repreendendo o espírito de morte, Pai. Aonde estiver um enfermo, Pai, seja com este vírus, Pai, que o Senhor venha repreender o espírito de morte, Pai. Ó Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, visita aqueles que estão enfermos, Pai, em casa, todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Eu venho clamar, Senhor, por essas vidas, Pai. Pai, visita, seja o quarto homem, Pai, na tarde de hoje, Pai. Eu sei que Tu será, Pai, o quarto homem, Pai, que vai passear, Senhor, sobre esta terra, meu Pai. Repreendendo, Senhor, todo espírito de morte, meu Pai, seja repreendido, Pai. É o que aqui estamos clamando, Senhor, unidos, Senhor, numa só fé. Quantos e quantos, Pai, milhares e milhares, Pai, eu creio que nesse momento estão orando, Pai, clamando, Senhor, cada um de um jeito, cada um de uma forma, Papai, com o propósito que o Senhor tem tocado no coração de cada um, meu Pai, mas unidos, Senhor, na mesma fé, no mesmo Cristo Jesus, Pai, que nós estamos nessa tarde, Pai, clamando pelo quarto homem, Pai. Harabadanaya soremanaya sai. Herebe cantaramachu que andaramastori cantarabasori calamacheri andalai. Oh rebanai soi que rasuni manasoi. Pai, que cada enfermo, meu Pai, saia, meu Pai. Saia desse leito, Pai. Saia desse leito, Pai. Curado, Pai. Sem nenhuma sequela, meu Pai. Sem nenhuma sequela. Assim como ali, Senhor, os 3 homens daquela fogueira, Pai. Mesaque, Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Saiu daquela fornalha, Pai. Nem com cheiro de fumaça, Pai. Assim saia, Pai, todos os enfermos do leito, Pai. Que o espírito da morte o Senhor tem repreendido, Pai. Saia, Pai. Saia, renovado, Senhor, no Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço, Pai. E te agradeço, meu Pai. Porque eu creio, Senhor. Eu creio pela fé, meu Pai. Pela fé que o Senhor me desse, Pai, do tamanho de um grão de mostarda, Pai, e mandou que dissesse para que o monte passe de aqui para acolá. E eu sei, Pai querido, que o Senhor está passando e está curando e está repreendendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs. Eu creio que Deus tem nos ouvido e Ele tem passeado conosco, Ele tem estado na nossa frente, Ele tem nos dado direção. Busque direção, busque